bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Empreender Brasil, uma parceria com o Sebrae Nacional. Hoje o Simba tá doidão aqui, acabando com a caminha, e temos aqui uma convidada muitíssimo especial, ela que é uma tatuadora do Rio de Janeiro, se considera... Aí, ó, gente, a caminha, tá vendo? O Simba tá causando hoje. Tatuadora ritualística, bruxa, ilustradora e criadora de conteúdo. Seja muitíssimo bem-vinda, Drica, ao nosso programa. Uma grande honra recebê-la aqui. E amei essa ambientação sua aí também. Conta um pouquinho pra gente. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu sou a Drica, eu atendo no Rio de Janeiro, e esse aqui é o cenário, uma partezinha do meu estúdio, que é um espaço muito sagrado para mim, onde eu recebo as minhas clientes e conduzo esse ritual de tatuagem já há 8 anos. Incrível. Aqui você coloca, né, mais conhecida como Drica Tatu. Pessoal, inclusive, sigam já drica.tatu no Instagram. Ela coloca aqui tatuagem ritualística para mulheres livres, talismãs autorais para ciclos, lutos e renascimentos. Ela também coloca aqui, olha, que ela atravessa a tatuagem, o simbolismo e a espiritualidade, inspirada pela bruxaria contemporânea, pelos mitos das deusas e pelos ciclos da natureza, cria tatuagens autorais que marcam processos de transformação e reconexão. Drica, eu nunca fiz uma tatuagem na minha vida, porque eu sempre fiquei com aquele pé atrás e medo de me arrepender, mas depois que eu vi as suas tatuagens, me apaixonei por esse trabalho, falei, gente, eu preciso ir para o Rio de Janeiro só para fazer uma tatuagem contigo, não é? Sim, venha, vai ser muito bem-vinda. Esse medo é muito comum, na verdade, né? O medo da dor, o medo de se arrepender, o medo de tomar uma decisão e depois ver que ela não faz mais sentido. Mas eu costumo dizer que a gente, na vida, se arrepende de muitas coisas que a gente fez e se arrepende de coisas que a gente não fez também, né? Então eu espero chegar no final da vida sem nenhum arrependimento de tatuagens que eu não fiz, porque eu ainda tenho muito corpo, muita pele disponível. E eu acho que a tatuagem, ela não é só essa questão estética, né? Então, muitas vezes a gente se desconecta um pouco até do desenho com o passar do tempo, mas a gente se conecta sempre com o que a gente estava vivendo no momento em que a gente fez aquele desenho, aquela arte. Então, para mim, é como se fosse um diário dos momentos de vida que eu atravessei. E que trabalho lindo, hein? Obrigada. Mas antes da gente falar sobre o seu trabalho, quem é a Drica por detrás do crachá e o que te conecta a essa arte ancestral, feminina, né, espiritualística, tão bonita que você faz? Eu trabalho dentro da espiritualidade com arte porque a minha transição de carreira, né, o momento em que eu deixei de fazer o que eu fazia antes para trabalhar com arte foi marcado por um atravessamento, por um despertar espiritual também. Então, eu sou muitas coisas, né? Eu ocupo muitos papéis na vida. Então, eu sou casada, eu sou mãe, sou filha, sou amiga, sou bruxa. E nesse processo de despertar espiritual, eu entendi que não dava mais para seguir a maneira como eu estava conduzindo a minha vida profissionalmente, em todos os aspectos. Então, a tatuagem, ela entrou na minha vida junto com a maternidade, junto com a espiritualidade. Eu passei por todos esses processos de uma vez, em razão de uma depressão pós-parto que eu tive. Então, eu sou todos esses papéis, sou uma mulher, tenho os meus sonhos, tenho os meus desejos, os meus propósitos. E é isso. Esqueci a outra pergunta. Não, muitas mulheres que passam por aqui, Drica, nosso programa é sobre empreendedorismo. Muitas delas, segundo várias pesquisas também que existem, elas têm que passar por uma transição de carreira, porque muitas vezes o mercado de trabalho não consegue ter a empatia e essa conexão com o lado materno. Inclusive, nas próprias perguntas do RH, você tem filhos?
Você tem Uhum. intenção de ter filhos? Você tem intenção de engravidar? Essa pergunta nunca passa pelos homens. E muitas vêm aqui justamente por conta dessa transição em que encontraram no empreendedorismo uma forma de conseguir serem mais elas e terem alguma flexibilidade com as crianças. Não que seja fácil, né? A gente fala aqui a real, não é fácil o lugar de empreendedorismo, de levar essa pauta aí, de conseguir fechar muitas vezes a fatura, de pagar os boletos. Tem períodos do ano que são mais intensos, tem períodos Uhum. que são menos demandas, mas esse trabalho também que você traz aqui é um trabalho que tem muita conexão com o feminino. Conta pra gente o que representa essa arte aqui. Vamos começar por essa. O que representa? O que ali é o tempo, né? É uma. É a passagem do tempo. Essa arte, eu costumo dizer que eu transformo histórias em tatuagem. Eu acabo trabalhando muito com esse tema simbólico, com esse universo simbólico do luto, das grandes transformações, do renascimento, em parte porque eu me interesso por isso, mas é difícil dizer quem que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, porque também existe uma demanda de mercado. As mulheres, elas buscam transformações estéticas quando elas estão atravessando momentos desafiadores de lutos. E aí, quando eu coloco luto, eu coloco qualquer morte simbólica que acontece em vida. Então, às vezes, um divórcio, a maternidade, uma transição de carreira, um objetivo que ela conquista. Isso tudo vira tema das tatuagens. E essa tatuagem específica, ela veio literalmente de um luto. Então, era uma mulher que ela perdeu um amigo, e ela queria fazer uma homenagem às reflexões e ao que ela sentiu a partir dessa dor. Que bonito. Então, pois é, então tem a ver com a passagem do tempo, com a celebração da vida, porque muitas vezes quando alguém que a gente gosta falece, principalmente quando é uma pessoa mais nova, né, que a gente não está esperando, a gente ganha uma dimensão diferente do que é estar aqui, estar presente. Então, eu recebo muitas histórias, constantemente, histórias lindas, histórias dolorosas, e o meu trabalho é capturar no inconsciente, nesse lugar assim que tá simbólico, acessar esse lugar e trazer para a matéria símbolos e imagens que codifiquem, que ajudem essa pessoa a integrar no corpo a experiência que ela já viveu na alma, na vida dela. Sim, porque o que me chamou a atenção na sua arte é que ela é muito única, ela é muito diferenciada. Você tem assim, dá para perceber que você se emocionou muito quando eu te perguntei sobre o que te conecta com a tatuagem. Você é uma pessoa muito empática, uma pessoa muito emocional, que muitas vezes é visto como uma crítica, uma pessoa emotiva. Hoje é algo ruim, as pessoas veem como ruim, mas eu acho que é graças a isso que você consegue criar essas artes maravilhosas. E essa aqui é uma cigana? O que é aqui? Sim, é uma cigana. Eu trabalho muito com essa energia do feminino, e aí, falando rapidamente da bruxaria que eu pratico, né, que é a bruxaria ancestral, ela trabalha com o resgate de um feminino que é sagrado, e não só desse masculino, que a gente entende como sagrado, né? Então, quando a gente pensa na cultura, na espiritualidade de forma geral, quando a gente vai em diversas espiritualidades, a gente vê que elas são fundadas e pautadas na figura de um homem, ou quando não é na figura de um homem, de um deus, de um soberano, ela foi construída já numa sociedade com valores patriarcais. Então, esse masculino, o que é quando a gente pensa em energia, essa polarização do masculino e do feminino, né? Então, o masculino seria a racionalidade, a clareza, a ação, a realização, e o feminino, esse sentir, esse lugar das emoções, do passional. É por isso, por exemplo, que a maioria das minhas artes carrega uma lua, porque a lua é a representação, dentro da bruxaria e de muitas outras
tradições esotéricas, a lua representa o feminino e o sol o masculino. Então, o que acontece na sociedade, e aí não só com o avanço dos processos espirituais, das religiões no mundo, mas acho que principalmente em relação ao patriarcado, o que acontece é que existe uma hipervalorização dessas qualidades masculinas e uma subjugação das qualidades femininas, né? Então, a gente sabe que a intuição é uma coisa, por exemplo, muito deixada de lado, muito subjugada, às vezes até demonizada por algumas culturas, enquanto a clareza, a racionalidade é valorizada. E eu busco, através do meu trabalho, esse resgate, essa conexão com o feminino. Não só por conta das minhas crenças, do meu sistema de crenças, dos meus paradigmas espirituais, mas principalmente como feminista, como mulher, que entende que são qualidades que são muito diminuídas, né, e que a gente tem uma carência, enquanto mulher, na contemporaneidade, dessas referências que conectem a gente com a nossa potência, com o nosso poder feminino. E é por isso que eu trago figuras femininas, é por isso que eu trabalho com a mitologia, com esse arquétipo, com essas mulheres, com as deusas, porque as deusas são referências do que a gente já foi, do que a gente pode ser. Então, existe um interesse social imenso em aprisionar a mulher em um único perfil. Então, ou você é a mãe, ou você é bonita, ou você é inteligente, ou você é talentosa. E as deusas, elas são tudo isso, né? Elas são diversas, elas são únicas, e elas contêm o bem e o mal, a alegria e a tristeza. Então, humano, é interessante. Né? Mais próximo do humano. Exatamente, porque nós somos, dentro da minha perspectiva de vida, o divino está na gente, né? Só que durante um tempo houve uma transição no período neolítico, nas tradições matrilineares, a mulher, esse feminino, ele era entendido como divino, mas com o avanço do patriarcado, houve essa substituição da deusa terrena, da deusa encarnada, do divino na gente, pelo Deus celeste, que está acima. Então, a gente começou a criar um intermediário entre o divino e a gente mesmo, né? Então, precisando de figuras de mestres, de templos, de religiões. Mas eu acredito que essa divindade, ela existe dentro da gente. E o meu trabalho também traz esse convite ao resgate de toda essa conexão com esse poder feminino que foi apagado. Então, assim, a gente não precisa de intermediário, a gente é o nosso próprio templo. A gente pode decorar esse templo, inclusive, né? Agora eu fiquei curiosa, porque você disse que tinha uma outra profissão. Como foi essa transição, né? Você abandonasse, não sei se você pode falar o que você fazia antes, e para conseguir aperfeiçoar e colocar em prática a tatuagem, como trabalho mesmo. Às vezes eu pareço outra vida, né? Mas tem 8 anos, foi quando a minha filha nasceu, eu tive uma depressão pós-parto. Então, o que eu fazia antes, que eu conseguia fazer, mesmo que não vibrasse no meu propósito, no que eu gostava de fazer, no meu prazer, não me trouxesse uma satisfação, eu ia conduzindo, achando que eu ainda ia me encontrar na carreira, mas quando eu tive a minha filha com essa depressão, eu não conseguia mais ter ânimo, disposição, e também, como você mencionou, eu não conseguia encontrar espaço para conseguir trabalhar, a conta não fechava, né? E enquanto eu estava com a minha filha em casa. Então, a minha primeira profissão foi direito, eu era advogada, por incrível que pareça. Sim, eu de tatuadora. Muito diferente, as pessoas às vezes nem acreditam, e eu mesma, quando penso, parece outra vida. Então, uma profissão que eu sempre gostei muito de escrever, de falar, então eu encontrava uma maneira de me virar ali, mas quando eu virei mãe, eu entendi que ser autônoma, viver do meu trabalho, viver com a rotina sendo conduzida por mim, e como você falou, tem muitos altos e baixos, né, não estou aqui para romantizar esse trabalho, mas ele me proporciona, e na época era o que eu enxergava como uma oportunidade,
de ganhar dinheiro, de fazer uma carreira, de construir uma carreira, enquanto eu estou com a minha filha, enquanto eu trabalho em casa com ela, enquanto eu cuido de outros aspectos da minha vida. Então, conseguir fazer a minha rotina era fundamental naquele momento. E foi onde eu encontrei prazer. Então, como é que eu comecei? Eu comecei em terapia, com a minha terapeuta me convidando a encontrar alguma atividade que eu gostasse, a título de hobby, e eu comecei a fazer encadernação artística, comecei a ilustrar as capas desses cadernos, e num belo dia, eu sempre fui muito metida a autodidata, do it yourself, a fazer por mim mesma as coisas. Então, quando eu quero uma coisa, eu vou lá, descubro como é que faz, ao invés de comprar, porque eu tenho essas habilidades manuais, eu sempre gostei de fazer. E aí, quando uma amiga minha, num belo dia, me perguntou se ela podia pegar uma ilustração minha e levar para um tatuador, para uma tatuadora fazer na pele, me veio a pergunta de como é que faz? Por que não? Mas se eu quiser, por que não? E aí eu fui atrás, na época, há 8 anos, a gente tinha bem menos cursos, né? Hoje em dia, depois da pandemia, isso mudou bastante, então tinha bem menos cursos, e eu fui sozinha ali, desbravando esse mercado, muita coisa eu aprendi sozinha, eu sempre tive uma jornada bem solitária, eu nunca consegui, até pela maternidade, espaço para, enfim, entrar em algum estúdio, para participar de algum movimento. Os estúdios de tatuagem, de forma geral, são bem restritivos e excludentes em relação a essa realidade materna, como o mercado, de forma geral. Então, eu não tive espaço. Muita gente fala para mim, não, você foi muito corajosa de ter começado sozinha, de ter... E eu falo, bom, eu não tive outra opção. Era isso ou nada. Então, isso foi muito bom para mim, hoje eu reconheço, porque eu percebo... Ai, obrigada. Porque eu percebo, e aí até isso tem a ver com o fato de meu trabalho ser autoral, né? Muitas pessoas reconhecem essa autenticidade, porque como eu não entrei, não entrei em estúdios grandes, não participei de movimentos artísticos, sempre tive uma jornada mais solitária, isso traz desafios, mas a parte boa foi que eu consegui construir um jeito de atender, o meu jeitinho de fazer as coisas. Eu sinto que eu não fui tão contaminada por esse jeito, por esse modus operandi que já está estabelecido no mercado, consegui enxergar além e entender o que eu quero oferecer para além do que já estava dado por aí. A tatuagem, ela historicamente, quando a gente olha para os primórdios da tatuagem, ela era ela nasceu, né, como um resgate. E aí a gente pode falar das tribos xamânicas, indígenas, a gente pode falar dos egípcios, né, sacerdotisas que eram encontradas com tatuagem, mas independente de onde a gente vai ver na história, a tatuagem, ela tinha um significado ritualístico de identidade, de condecoração, de um rito de passagem. Então, quando eu olhei para o mercado e vi que a tatuagem tinha virado um produto, que os estúdios de tatuagem estavam muito mais preocupados com qualquer outra coisa do que com a parte realmente ritualística dessa transformação, com entender que existe uma transformação acontecendo no corpo e existe uma transformação acontecendo na alma. Quando eu entendi que essa realidade não estava dada, eu pensei, bom, eu vou ter que encontrar o meu jeito de fazer isso, né? A minha forma de... Sobre essa tatuagem especificamente aqui, que também achei extraordinária. Essa tatuagem, ela é um coração, né, de bruxa, então é como se eu estivesse contando, e esse foi a conexão que a minha cliente teve com essa imagem, contando a história de uma mulher que se conectou com esse lugar de potência emocional, de potência criativa, a partir da espiritualidade. Então, quando a gente pensa em mulheres conduzindo processos ritualísticos, em cartomantes, né, em tatuadoras, em astrólogas, em benzedeiras, quando a gente pensa nessas bruxas, a gente está falando de um lugar de intenção, principalmente, né? Então, essa intenção que vem do coração. A magia é isso, é quando você usa o que está disponível ao seu alcance e a sua intenção de transformação, que sempre parte de um lugar afetivo. Então, essa é mais ou menos a ideia dessa tatuagem.
Tem uma outra aqui. Opa, deixa eu tirar essa, colocar essa. Aqui já é algo mais religioso, né? Uma santa. Pois é, essa é uma imagem de Maria Madalena. É uma cliente que tem um trabalho de Maria Madalena, e ela tem um trabalho de resgate dessas sacerdotisas de Maria Madalena, para além da perspectiva cristã, como essa força feminina. Tem um útero ali, né? Tem um útero, essa força feminina criativa, né, subversiva. O útero, ele sempre vai representar um vaso escuro, a terra escura, o lugar onde a vida, a semente, onde a vida acontece sem ser nos olhos, sem ser sob o olhar humano, né? A gente não enxerga, mas tem um bebê se formando no útero. A gente não enxerga, mas tem uma planta brotando debaixo da terra. Então, existe um trabalho que as mulheres fazem, né? E a lua. Todos os ciclos da lua ali. Essa ciclicidade, porque nós, mulheres, né, especialmente as cismas, as pessoas que menstruam, a gente tem esse lugar de uma ciclicidade constante. São 13 lunações no ano e são 13 ciclos menstruais no ano. A gente tem uma conexão profunda com a lua. O tempo de lunação é o mesmo tempo de um ciclo menstrual, são 28 e 29 dias. Então, por isso que a lua é tão relacionada com o feminino. E o útero é esse lugar da criatividade e da fertilidade, não só de filhos, mas de projetos, né? Porque a gente sabe que muitas mulheres, hoje em dia, não têm interesse em ter filhos, mas continuam sendo férteis e realizadoras e gestando e parindo projetos no mundo. Drica, quando você olha para você, aquela Drica advogada, né, que é uma carreira muito mais conservadora, com outro jeito de ver a vida e projetos de modo geral, para a Drica de agora, empreendedora, mãe, que cria conexões com pessoas de uma maneira eterna, porque a tatuagem fica ali, a não ser que a pessoa se arrependa, mas eu acho que no seu caso não devem se arrepender, porque é tão personalizado, é tão bonito, você conta a história de cada pessoa. Quando você faz essa comparação assim, o que representa para você, né, o empreendedorismo, já que o nosso programa é sobre empreender? Eu acho que é um jeito de caminhar a minha autenticidade. Eu sempre tive muita dificuldade com figuras de autoridade, por N motivos, né? Então, o direito era um lugar difícil para mim. Mas quando eu enxergo assim, a minha realidade hoje, né? Antes trabalhando, a gente sabe que dentro do mercado, as mulheres no direito sofrem bastante, existe toda uma necessidade de adaptação, né, estética, de discurso, que não era condizente com o que eu tinha de melhor para oferecer. Então, eu acho que o empreendedorismo, assim, para mim, essa minha jornada como autônoma, ela me muita liberdade em relação à minha autoexpressão. E óbvio, né, eu atendo mulheres, majoritariamente, são muito poucos homens que eu já atendi. Então, são mulheres que trazem histórias, que conversam comigo me ajudam a entender diversos temas, né? São mulheres de diferentes profissões, isso me enriquece muito. E eu tenho uma vida hoje que eu considero muito rica, para muito além da parte do dinheiro, né? É uma vida com muita riqueza simbólica, onde eu consigo atravessar um processo artístico constantemente, que depende de outra pessoa. Então isso para mim é maravilhoso, porque não é diferente de outras profissões dentro da arte, em que a gente trabalha de maneira solitária. Eu costumo dizer que a tatuagem é a arte do encontro, né? Então isso é muito lindo para mim. Eu fico pensando às vezes na quantidade de mulheres que carregam as minhas artes para sempre. Às vezes fico pensando que eu posso até um dia não estar mais aqui, mas as minhas artes vão continuar circulando através desses corpos. Isso, assim, tem 8 anos já que eu tatuo, mas eu me emociono toda vez que eu paro para pensar 2 minutos nisso. Eu penso, nossa, a quantidade de mulheres incríveis que hoje encaminho, e acaba virando até um portfólio vivo. O tempo todo a minha arte está sendo divulgada através dessas mulheres, e eu recebo pessoas que vêm através delas. Isso é maravilhoso. Incrível. E agora, daqui para frente, né? A Drica do futuro.
quais são as suas intenções? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero meu negócio, mas às vezes você quer apenas atender com qualidade um número determinado de pessoas, e é isso. Você não quer crescer absurdamente, até porque você é uma só, você tem que criar uma arte específica para cada mulher. Como que você vê esse projeto para o futuro e a sua filha nisso tudo, né? Porque ela foi o grande ponto focal de transformação interno para fora. Ela curte o seu trabalho. O que ela fala de tudo isso? Ela ama o meu trabalho. Uma vez, ela acha muito normal, assim, essa realidade de ter uma mãe artista. Inclusive, o pai dela é artista também, então ela cresceu já nesse universo. E uma vez ela falou assim para mim, eu estava caminhando com ela, ela falou, eu falei, e aí, filha, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Ela falou, mãe, eu decidi o que eu quero fazer quando crescer. Eu falei, filha, o que você quer fazer? Ela falou, eu quero ser uma espiã de doces. Ela é apaixonada por doces. Ela falou, eu vou sair à noite, vou descobrir onde tem os doces, vou pegar. E eu falei, filha, você não pode fazer isso. Isso é crime, a gente não pode fazer. Ela falou, não. Eu falei, não. Ela, então acho que eu vou ser tatuadora mesmo. Como se fosse a profissão mais normal do mundo. Ela ama. Então, quer dizer, desde que ela nasceu, ela conhece essa realidade. Inclusive, uma vez ela já fez uma tatuagem em mim, assim, supervisionada, e é a minha tatuagem preferida. E, enfim, eu acho muito lindo que ela cresça sabendo, né, que existe uma maneira de fazer algo no mundo que não seja tão padrão, que não seja óbvio, que já não esteja constituído. Mas acho que quando ela crescer, ela vai ter uma dimensão um pouco maior, né? Por enquanto, ela pensa que é uma profissão, assim como bruxa, ela pensa que existe uma quantidade imensa de bruxas por aí, não sou só eu. E a Drica do futuro? Como que você vê essa Drica do futuro daqui 10 anos, por exemplo? Imagina quantas pessoas você já vai ter impactado e seu objetivo é manter esse espaço aí no Rio. Conta um pouquinho sobre quais são as suas perspectivas e faça um convite também para a nossa audiência e até você. Com certeza, esse é um ponto muito importante do meu trabalho, porque é muito comum para quem é tatuadora viver uma vida viajando, né? Dar uma liberdade geográfica para você ir para outros lugares, fazer trabalho em outras cidades, outros países, mas eu atendo só no Rio de Janeiro, e isso se deve a vários motivos, né? A questão da minha filha, obviamente, é bem mais difícil viajar, quando eu viajo, muitas vezes eu não quero trabalhar, eu quero descansar, e também, principalmente, porque eu acredito que o espaço onde eu conduzo essa experiência é uma parte fundamental da entrega que eu ofereço, né? Então, é um espaço consagrado, pensado para esse acolhimento, muito diferente dos estúdios tradicionais. Então, toda vez que alguém, assim, muitas mulheres, principalmente de São Paulo, falam, quando é que você vem para cá, que é um mercado muito forte, eu sempre falo, olha, não tenho previsão, acho que não vai rolar, mas te convido a vir. Muitas pessoas vêm para visitar o Rio de Janeiro, para conhecer a cidade, para curtir a cidade, e aproveitam para atravessar essa experiência comigo, e outras vêm só para isso. Combinam uma tatuagem e vêm. Então, assim, eu tenho vontade de manter, tenho muitas ideias, muitos sonhos para o futuro, tenho uma loja também, onde eu vendo alguns produtos, mas o meu sonho é, com certeza, em relação à tatuagem, manter a qualidade desses atendimentos. Eu não enxergo essas pessoas como números, eu acho que tem uma velocidade hoje em dia que é exigida de produtividade que não contempla esse tempo. Um grande desafio da tatuagem é esse, né? Muitas vezes as pessoas falam, que horas vai terminar? E eu falo, se possível, é importante a gente combinar num momento em que você não tenha compromissos rígidos de horário depois, justamente porque a tatuagem foge muito dessa lógica neoliberal. Ela é a arte do encontro, existem muitas etapas que acontecem, então é muito importante a gente ter esse espaço para desenvolver com tranquilidade. Então eu sempre falo, é um momento seu, né, onde você vai se olhar. Eu brinco que a tatuagem, ela é como se ela tá entre uma terapia e um corte de cabelo, uma manicure, assim. Obviamente, ela não é nem uma coisa nem outra, mas a gente se encontra por um período de horas, muitas vezes, e muitas trocas incríveis acontecem nesse processo. Então, são desabafos, eu já chorei, já ri, é muita coisa que acontece mesmo nesse processo.
Então, eu prefiro, ao invés de buscar uma quantidade imensa de sessões e de números, preservar a sacralidade desse encontro, a Muito mais que o paciência. trabalho. É uma conexão humana genuína de troca profunda, de relatos muito íntimos. É um trabalho, assim, tremendo, eu acho que de autoconhecimento e de conhecimento da humanidade, de forma geral. Parabéns, Drica, pelo seu trabalho, me tocou demais. Obrigada. Se eu estiver em algum momento no Rio de Janeiro, com certeza vou até aí, porque Né? essa tatu eu não irei me arrepender, que, né, tantas e tantas vezes que eu marquei, não fui, com receio de me arrepender, nunca quis uma coisa muito óbvia, e o seu trabalho é nada óbvio, é muito personalizado. Pessoal, sigam a Drica, se você é do Rio de Janeiro, passe lá, porque essa mulher é fenomenal, independente de gênero, ela vai fazer um trabalho muito personalizado para você. @drica.tatu. Drica, a sua história, o seu trabalho, a gente também vai divulgar, vou fazer um texto bem bonito para o nosso portal, tá? Parabéns por Bom, tudo. muito obrigada. Passou rápido. Passa muito rápido quando o papo é bom, viu? E sou sua fã desde já. Continue Obrigada. com conteúdos maravilhosos. Foi assim que eu cheguei até você, falando sobre maternidade, fazendo um vídeo bastante provocativo. E é isso. Pessoal, vejo vocês no próximo episódio. Drica, se você tiver outras pessoas, empreendedores que passarem por aí, mulheres empreendedoras, e quiser indicar aqui para o nosso programa, porque a ideia é dar voz e protagonismo aos pequenos mesmos. Então, se você tiver alguém para indicar, pode me mandar e a gente traz. Certo. Muito obrigada, pessoal, e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.